E vamos para a próxima pergunta para o pastor Jorge. Pastor Jorge, como que a gente pode relacionar o nosso tema, Juntos por um Propósito, e o subtema, Seja Feita a Tua Vontade, com a Escola Bíblica Dominical? Essa é uma boa pergunta. Voltando à resposta do pastor Simino, não tem como conhecer a vontade de Deus sem conhecer a Bíblia. Não adianta. Muita gente que diz assim, como é que eu conheço a vontade de Deus? Aí você pergunta, você estuda a Bíblia? Não, estou esperando Deus me dar um sinal de que é para eu estudar a Bíblia. O dia que eu sentir no coração que é para eu estudar a Bíblia, eu vou estudar a Bíblia. É incoerente, completamente incoerente, porque é antinatural, e a gente vive numa sociedade que a leitura está ficando cada vez mais antinatural, as pessoas querem leituras rápidas, e querem mais imagens, e querem sons, e vídeos, e movimentos, e um vídeo no TikTok ensinando uma dancinha viraliza, e você tem uma boa pregação e ela não é repartida, não é compartilhada, e as pessoas esquecem que para conhecer a vontade de Deus, eu tenho que conhecer aquilo que Ele já deixou para mim. Isso não é uma palavra velha, não é uma palavra antiga que precisa ser atualizada ou que eu preciso de uma nova revelação. Se eu não entendo basicamente isso aqui, como é que eu posso exigir de Deus que me mostre algo a mais? Então é importante que a gente entenda que fazer a vontade de Deus significa conhecer a Deus. E conhecer a Deus significa estudar a palavra de Deus. E a gente tem 3 dimensões. Primeiro é ler. Primeira coisa, tem que ler a palavra de Deus. Não tem como conhecer a palavra de Deus sem não lê-la. Então, separe tempo da sua vida diária para ler a palavra de Deus. A oração do Pai Nosso era uma oração diária, não é isso? Dai-nos o pão de cada dia. Então, era uma oração para ser feita diariamente. Então, conhecer a palavra de Deus, se alimentar espiritualmente, também é diário. Separe tempo para ler a palavra. Agora, além disso, eu tenho que meditar. Vocês têm que separar tempo para pensar sobre a palavra de Deus e repensar a palavra de Deus. Então não é ler como eu vejo o WhatsApp, o Instagram, que eu vejo e logo passo para a próxima. É parar para pensar e repensar aquilo até que eu compreenda e absorva aquilo ali. Só que eu tenho que também estudar. Estudar significa que eu vou pegar coisas que não estão escritas aqui, mas que são necessárias para que eu entenda o que está escrito aqui. E um desses caminhos mais estruturados é a Escola Bíblica Dominical. Como o próprio nome já diz, é uma escola bíblica. Ou seja, é um lugar para se estudar a Bíblia. É um lugar onde pessoas que leem a Bíblia se reúnem para aprender mais sobre a Bíblia. E aí, seja feita a sua vontade, é fundamental que cada dia eu esteja estudando a palavra de Deus a partir das perspectivas, das dimensões da vida. Então, se eu quero saber qual a vontade de Deus sobre minhas finanças, eu vou estudar a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre dinheiro? Se eu quero saber qual a vontade de Deus para a minha vida sentimental, para os meus relacionamentos, para o meu casamento, o que a Bíblia diz sobre relacionamento amoroso? O que a Bíblia diz sobre casamento? Se eu estou passando uma situação difícil com meus filhos, eu quero entender como educar crianças para sobreviver a elas, então eu vou procurar na Bíblia o que a Bíblia fala sobre educação de filhos. Se eu estou com problema com inveja, que eu não aguento ver outra pessoa com um carro novo, que eu quero trocar o meu carro, eu não aguento ver pessoas viajar para o exterior, eu quero viajar também, às vezes vou além da minha renda, eu tenho que ver o que a Bíblia fala sobre contentamento. Então, o caminho de estudar a Bíblia é um caminho de conhecer a Deus naquilo que Ele quis se revelar e entender como Ele diz que deve ser a vida de quem quer imitá-lo. Porque Paulo falou, olha, eu sou imitador de Cristo. Se vocês querem um bom caminho para viver, me imitem. E a gente hoje precisa de mecanismos, metodologias. Metodologias é exatamente isso, a ciência de como fazer. Então, se eu não estudo a Bíblia em casa sozinho, ou se eu estudo, mas não tenho aquele rendimento que deveria ter, é porque eu faço parte de um corpo, eu dependo do outro. Então, tem coisas que você sabe, tem coisas que o pastor Eliezer sabe, tem coisas que o pastor Simino sabe, tem coisas que o pastor Maurício sabe, e que na comunhão, quando eu estou aqui junto numa escola bíblica dominical, vocês vão levantar coisas que vão acrescentar ao meu conhecimento de Deus. E eu vou sair daqui conhecendo melhor a Deus. Mas também, às vezes, uma dúvida do pastor Simino nunca se passou pela minha cabeça. E quando ele levanta essa dúvida, isso provoca em mim uma abertura de entendimento. E eu consigo enxergar algo da palavra que eu não consegui enxergar, porque aquela dúvida dele nunca me ocorreu. Então, isso me provoca a querer estudar mais a Bíblia e entender melhor a vontade de Deus. E aí eu vou entender melhor o propósito de Deus, o propósito de ser igreja, o propósito de ser cristão, o propósito de servir, o propósito de abrir mão da minha vontade.
Então, tudo isso eu vou aprendendo quando eu estudo a Bíblia. E aí eu consigo entender melhor a vontade de Deus e eu consigo discernir o que é minha vontade e o que é a vontade de Deus. Porque a minha alma vai gritar quando eu começar a ler a Bíblia. Não, mas isso aqui não pode ser. Não, mas não é bem assim. Não, mas a cultura hoje em dia tem uma outra coisa. Não, mas isso aqui hoje em dia é normal. E aí aquilo vai me confrontando. E ao me confrontar, ela vai problematizar as minhas certezas. E eu vou começar a questionar aquelas minhas certezas à luz da Bíblia. E ela vai produzir para mim uma desconstrução daquilo que eu trouxe do mundo, daquilo que eu aprendo do mundo, daquilo que eu trago das redes sociais, daquilo que todo dia o Instagram, o Facebook, o WhatsApp dizem para mim que é normal, e aí eu vou, pela palavra, desconstruindo isso. E conseguindo reconstruir uma visão de mundo, uma visão de ser que realmente seja normal, porque ela está em sintonia com a vontade de Deus expressa na palavra. E aí é fundamental. Querer conhecer a vontade de Deus sem fazer a sua parte, que é olhar isso da Bíblia, é não querer fazer a vontade de Deus. Amém, maravilha. Então, recado dado, hein? Venham para a Escola Bíblica Dominical. Quem não é matriculado, se matricule.